Tudo começou com um silêncio. Não era aquele silêncio sereno, mas o tipo de silêncio que grita. Grita quando você se tranca no quarto, segura as lágrimas para não acordar ninguém. Grita quando você se senta ao lado da pessoa com quem compartilha a vida há décadas e sente como se estivesse diante de um estranho. Meu nome é Evelyn Moore e por mais de 30 anos estive ao lado de um homem admirado por todos na igreja, mas que dentro de casa se revelava uma pessoa totalmente diferente. Nunca imaginei que minha história seria contada dessa forma. Eu sempre fui aquela mulher que sorria durante os cultos, que preparava o café nas confraternizações, que orava com as irmãs no grupo de intercessão. Todos pensavam que eu tinha o casamento ideal, mas por dentro, eu estava morrendo um pouco a cada dia, sem perceber. Você já se sentiu presa em algo que todos ao seu redor celebram? Já teve a sensação de sufocar em um relacionamento que parece perfeito por fora, mas que por dentro é um campo de batalha invisível? Eu sentia isso, mas me culpava, acreditava que o problema estava em mim, que eu precisava ser mais submissa, mais calma, mais paciente, afinal era assim que nos ensinavam. Meu marido era o tipo de pessoa que sabia como manipular com palavras doces e gestos públicos. Ele orava com eloquência, tinha um discurso firme, conhecia versículos de cor. Mas quando a porta de casa se fechava, ele se transformava, me diminuía com ironias sutis, controlava todos os meus passos. Não podia cortar o cabelo sem sua aprovação, não podia visitar uma amiga sem justificar cada detalhe. E sempre que tentava me impor, sentia que estava pecando por questionar sua autoridade. Durante anos eu me calei, convencida de que aquela era minha cruz, que Deus queria me moldar através da dor. Foi nesse momento que me perdi. Parei de cantar, de sonhar, de me conectar com Deus como antes. Eu orava, mas de maneira mecânica, sem verdadeira intimidade. Minha fé virou um fardo, em vez de ser uma fonte de vida. E a solidão não vem de estar sozinha, mas de estar ao lado de alguém que apaga sua luz um pouco a cada dia. Eu tinha companhia, mas não tinha consolo. Tinha uma casa, mas não um lar. Tinha um marido, mas não um amigo. Sabe aquele versículo que diz, por fora, combates, por dentro, temores? Era isso. Mas eu fingia que estava tudo bem. No altar, nos cultos, até na ceia. Pois na nossa cultura cristã, falar sobre abuso no casamento ainda é considerado rebeldia, pecado, falta de perdão. E eu não queria ser vista como uma esposa fraca. Mas deixa eu te perguntar, você já sentiu sua alma gritar por socorro, mas ninguém ouvir? Já se sentiu culpada por sofrer, por achar que outros estão passando por algo pior? Eu me sentia assim constantemente, e cada vez que silenciava a dor, ela crescia mais. Não vou mentir, houve dias em que pensei em ir embora. Muitas noites, me escondia no banheiro, com a toalha na boca, para não fazer barulho. Eu acreditava nas mentiras que diziam, isso é só uma fase, o diabo está tentando destruir o seu lar. Por muito tempo, acreditei nessas mentiras. E foi nesse estado de exaustão, quebrada por dentro, distante de Deus e de mim mesma, que vivi o momento que mudou tudo, o dia em que meu coração parou. Eu morri. Foi nesse momento que Jesus me revelou uma verdade que nenhuma oração, nenhum conselho, nem mesmo um culto, jamais haviam me mostrado. Mas essa parte da história, eu te conto depois. Se você se identifica com essa dor silenciosa, escreva nos comentários. Eu entendo essa dor. Talvez você não tenha coragem de contar tudo agora, mas o simples reconhecimento já é um grande passo. Foi em uma manhã de domingo, daquelas em que o café está morno, a roupa está pronta para o culto e o coração finge estar forte, que algo aconteceu. Eu estava arrumando a mesa na cozinha quando senti uma dor no peito tão intensa que quase caí ali mesmo. Não era apenas física. Era como se meu corpo estivesse sendo esmagado por todas as palavras que engoli ao longo dos anos. Meu coração já vinha dando sinais, mas eu sempre deixava para depois. Afinal, quem cuidaria de tudo se eu parasse? Mas naquele dia eu parei. A dor veio com um peso impossível de descrever. Primeiro, um formigamento no braço esquerdo, depois a respiração curta, até que o chão desapareceu. Lembro-me da louça quebrando e do som abafado da minha cabeça batendo no piso frio da cozinha. E ali, entre cacos e silêncio, tudo escureceu. Mas não era o fim. Era o começo. Eu senti quando meu corpo se tornou leve, de um jeito estranho, como se a gravidade não tivesse mais domínio sobre mim. Era como se eu estivesse flutuando. Olhei para baixo e vi meu corpo estirado, imóvel, pálido. Não entrei em pânico, não chorei, mas também não senti paz. Era uma sensação de entendimento silencioso, como se meu espírito finalmente tivesse o espaço para respirar, depois de anos aprisionado.
Vi meu marido entrando na cozinha, com os olhos arregalados, o telefone caindo das mãos, os gritos desesperados misturados com o som da sirene da ambulância que chegava em minutos. Mas eu não sentia mais dor, apenas assistia. E foi aí que percebi, eu não estava mais ali, não como antes. E tudo ao meu redor começou a mudar. As paredes da minha casa desapareceram, o teto se dissolveu como fumaça, e eu fui levada a um lugar que não sei descrever. Não era o céu, não era o inferno. Era um espaço entre mundos, onde o tempo não existia. Ali tudo que eu escondia dentro de mim foi revelado. Vi minha vida como se fosse projetada em um espelho gigante diante de mim. Não as cenas que os outros viam, mas aquelas que eu tentava esconder até de mim mesma. Os gritos abafados, os olhares que evitavam confronto, os momentos em que silenciei minha própria voz para manter a aparência de um casamento perfeito. Cada vez que me calei diante de um abuso, cada lágrima que escondi, tudo estava ali, não como um julgamento, mas como uma revelação. Como se o céu estivesse dizendo, eu vi tudo, mesmo quando você achava que ninguém via. De repente senti uma presença imensa, inconfundível. Não precisei olhar para saber quem era. Era ele. Não aquele Jesus representado nas imagens e quadros, mas a verdadeira majestade, a santidade viva em sua forma pura. Ele não fez perguntas. Apenas olhou nos meus olhos, ou no que eu era naquele instante. E naquele olhar, percebi uma dor profunda, mas não por mim. Ele estava triste por tudo que eu havia suportado, acreditando que era vontade dele. Sem palavras, compreendi. Deus nunca quis que eu sofresse como uma forma de santificação. Ele nunca quis o meu silêncio como sinal de fidelidade. Ele viu tudo. Cada manipulação disfarçada de liderança, cada humilhação mascarada de autoridade espiritual, e ele se entristeceu com isso. Aquele olhar foi como um fogo que queimou tudo dentro de mim. Não restou mais nenhuma máscara, nenhum auto-engano. Naquele momento de morte, eu percebi que o inferno pode começar muito antes da alma descer a qualquer lugar. O inferno pode residir dentro de um casamento que não é baseado no amor, mas sim no controle. Pode estar no quarto onde a oração virou punição, na Bíblia usada como uma arma. Quando essa verdade se revelou, eu chorei. Mas pela primeira vez chorei sem medo. Eu não queria mais voltar, não porque amasse a minha vida como era, mas porque agora eu sabia que havia algo a dizer, algo que não podia mais ser silenciado. Você consegue imaginar o que Jesus me revelou sobre o estado verdadeiro da minha alma? Ele me mostrou em detalhes, naquele lugar onde não há espaço para mentir a si mesma. E isso era algo para o qual ninguém me preparou. Na verdade, naquele lugar onde o tempo não existe, não é possível dizer que ele chegou. Era como se ele tivesse sempre estado ali, mas eu não tinha consciência até aquele momento. O ambiente estava imerso em um silêncio que não era ausência de som, mas a presença de algo tão grandioso que toda a minha alma se aquietou. Foi então que percebi uma luz vindo de trás de mim. Não era uma luz comum. Não brilhava como o sol, nem ofuscava como fogo. Era uma luz viva, pulsante, respirando. Eu senti que ela me via, ouvia o que eu era naquele instante. Meu corpo, ou o que quer que eu fosse naquele momento, começou a vibrar com uma mistura de medo, reverência e algo que nunca experimentei na Terra, a verdade absoluta. Não havia como fingir, justificar ou esconder. Então ele apareceu. Não caminhou até mim, simplesmente estava ali. E quando falo ele, minha voz se quebra, porque não era um homem com sandálias e túnica como nos quadros das igrejas. Era presença, autoridade, amor e justiça simultaneamente. Era como se o próprio universo estivesse inclinado diante dele. Meus olhos, ou o que eu usava para enxergar naquele momento, não conseguiam focar totalmente em seu rosto, mas eu sabia. Sabia com toda a minha essência que era Jesus. A luz que o envolvia não tinha cor, mas uma essência que me atravessava como se me conhecesse desde antes de meu nascimento. Não havia julgamento em seu olhar, mas também não havia complacência. Era como se ele estivesse dizendo, agora é a hora da verdade. E só de estar diante dele, tudo que era falso em mim começou a cair. Não por força, mas porque não havia como resistir à verdade que ele carregava. Eu não consegui dizer uma palavra. Ele também não usou palavras humanas, mas cada olhar dele fazia uma parte do meu coração se abrir, como uma sala antiga sendo iluminada pela primeira vez. Foi assim que começou a revelação. Jesus me mostrou algo que eu nunca imaginei ver, a prisão espiritual dentro do meu casamento. Não como uma metáfora, mas como uma realidade concreta. Vi correntes invisíveis ao meu redor, correntes formadas por cada mentira que aceitei, cada agressão que silenciai, cada oração que fiz pedindo forças para suportar o que nunca veio de Deus.
Vi meu marido orando, pregando, liderando, mas ao mesmo tempo, em uma outra dimensão, alimentando uma sombra que o cercava. Uma força de manipulação, controle, orgulho e vaidade. E aquilo não estava só sobre ele. Estava sobre mim também, porque quando aceitamos o abuso como prova de fé, damos permissão ao inferno para tocar em nossa alma. Jesus me olhou com tamanha compaixão que eu chorei como nunca antes. Ele me mostrou que meu sofrimento não era ignorado, que cada noite em que me senti sozinha, cada vez que fui silenciada, cada humilhação disfarçada de correção, ele viu. Ele estava ali e sentiu comigo. Mas o mais assustador não foi o que ele me revelou sobre meu marido, mas o que ele me mostrou sobre mim mesma. Ele me mostrou que ao longo dos anos, troquei intimidade por aparência. Que comecei a buscar a Deus com sinceridade, mas me perdi tentando agradar uma igreja que glorificava a imagem da esposa submissa, sem questionar o que acontecia nos bastidores. Ele me mostrou que enquanto clamava por libertação, alimentava o medo de escandalizar os outros. Aceitei viver ferida para proteger a imagem de um homem que se escondia atrás do púlpito. E então ele falou, não com palavras, mas com um som profundo que se gravou em minha alma. Eu não te chamei para o cativeiro. Essas palavras não foram uma acusação, mas uma libertação. E naquele instante, eu entendi que minha submissão ao sofrimento não era obediência, mas cegueira. Percebi que estava lutando contra mim mesma, acreditando que suportar aquilo era minha cruz. Mas Jesus não morre duas vezes. Ele já carregou a cruz por mim. O que eu estava vivendo não era santidade, era prisão. Diante dele, vi como o inferno pode ser construído dentro da rotina. Como o medo de desagradar aos homens pode nos afastar da voz de Deus. E como até aqueles que falam em nome de Jesus podem usar sua palavra para acorrentar, e não para libertar. Naquele momento, percebi que a maior dor da minha vida não foi o que vivi no casamento, mas o tempo que passei acreditando que Deus queria aquilo para mim. Mas ainda havia mais. Jesus não me revelou tudo aquilo apenas para que eu soubesse, mas para que eu tomasse uma decisão ao retornar. Ele não me acusou, não apontou o dedo, não gritou, não me deu um sermão. Ele apenas me mostrou. Mostrou como quem rasga um véu que estava sobre meus olhos há anos. Um véu formado por tradições humanas, frases repetidas sem reflexão, doutrinas que usam a Bíblia como corrente, não como chave. A luz dele era tão forte que tudo que era meia-verdade se tornou mentira completa. E quando ele falou, não foi com uma voz de trovão, mas com uma autoridade tão pura que não havia como resistir. Sua mensagem foi simples, mas me atravessou como uma espada. Eu vim para libertar os cativos, e você se acostumou com a prisão. Naquele momento, tudo fez sentido. Compreendi que viver com medo, sufocada, anulada, sendo esmagada dentro de um casamento que o mundo aplaudia, não fazia parte do plano de Deus. Percebi que por anos, confundi opressão com santificação, e que minha obediência não estava sendo dirigida a Cristo, mas à cultura do silêncio. Uma cultura que ensina que a mulher deve suportar tudo em nome da submissão, mesmo quando isso está destruindo sua alma. Jesus me revelou que o inferno não começa apenas após a morte, mas muitas vezes dentro de 4 paredes, com uma Bíblia na estante e palavras disfarçadas de conselhos. Ele me fez ver que começa quando o amor se torna chantagem, quando a autoridade se transforma em abuso, quando a religião se torna um refúgio para quem tenta esconder o pecado atrás de um título. Jesus me fez recordar algo que eu lia, mas nunca havia entendido de verdade. Um versículo que agora parecia ganhar vida diante dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviar-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4, versículo 18. Naquele momento, percebi que a opressão que eu chamava de fidelidade era exatamente aquilo de que Jesus veio me libertar. E não só a mim, mas também a tantos outros. Quantos homens e mulheres estão vivendo relacionamentos tóxicos e abusivos, onde a dor é espiritualizada e o silêncio é visto como virtude? Jesus não estava falando apenas comigo, mas com todos aqueles que carregam correntes emocionais e espirituais, enquanto fingem estar em paz. Ele falava com aquela mãe que chora sozinha no carro, com aquele marido que tem vergonha de admitir que é humilhado em casa, com aquele líder que esconde seus traumas atrás do púlpito, com aquela jovem que acredita que precisa ser perfeita para ser aceita, com aquele ancião que vive com a culpa por nunca ter tido coragem de mudar. A mensagem era clara: eu não vim para te manter onde te ferem. Eu vim para te restaurar. Senti como se meu coração fosse aberto diante dele, como se toda dor, dúvida e culpa fossem expostas. Eu percebi quantas vezes pedi a Deus força para suportar, quando na verdade Ele queria me dar coragem para sair.
Quantas orações fiz, buscando consolo, quando ele queria me mostrar que meu sofrimento não era algo para ser aceito, mas combatido com a luz. No meio daquela experiência, entendi que há momentos em que o céu se cala, não porque Deus aceite nosso sofrimento, mas porque Ele espera que a gente se ouça de verdade, que percebamos que o ciclo precisa ser quebrado. Não é fé aceitar o inaceitável. O verdadeiro evangelho liberta. Jesus não veio para reforçar correntes emocionais, mas para destruí-las com a verdade. O que mais me tocou foi quando Jesus me mostrou as sementes que minha dor havia deixado. Pessoas ao meu redor que imitavam meu silêncio, irmãs mais jovens que achavam que deviam ser como eu, submissas até a alma morrer, meus próprios filhos que cresceram vendo um amor que mais parecia martírio. Ele me fez entender que o que eu aceitava não me feriria apenas, mas também servia de exemplo. E os exemplos moldam destinos. O peso de compreender isso foi imenso, como se eu tivesse carregado uma cruz, mas não era uma cruz, era uma corrente. Jesus não foi crucificado para que eu permanecesse presa. Ele morreu e ressuscitou para que eu entendesse que o sacrifício dele já foi feito. Agora cabe a nós aceitar a liberdade. Foi aí que Jesus me revelou a última parte, o que me deixaria sem fôlego. Uma decisão que eu teria que tomar se quisesse voltar à vida, uma escolha que mudaria tudo. Mas essa escolha, eu só descobri no momento seguinte. A primeira sensação que tive foi o peso do corpo. Não foi como acordar de um sonho, mas como se tivesse sido empurrada de volta para dentro de uma casca, como se tivesse sido lançada em um espaço apertado demais para a verdade que agora eu carregava. Minha respiração voltou lentamente, entrecortada, como quem emerge de um mergulho profundo. Luzes brancas, vozes apressadas, sons de aparelhos, pessoas falando meu nome como se aquilo ainda fosse minha identidade. Mas por dentro, eu já era outra. Meu corpo estava fraco, a visão embaçada, o coração instável, mas o que mais doía não era dor física. Era uma dor sem nome, uma dor nova, a dor de quem viu o invisível e não sabe como voltar a viver no mundo que finge não ver. Passei dias no hospital. Exames, remédios, observação. Disseram que tive uma parada cardíaca, mas que fui reanimada a tempo, que foi por pouco. Mas o que eles não sabiam é que, para mim, não foi apenas uma questão de segundos. Foi uma travessia. Nos primeiros dias, permaneci em silêncio. Não era medo de contar, era algo mais profundo. Era como se minha alma ainda estivesse tentando se ajustar ao corpo, como se as palavras humanas fossem pequenas demais para descrever o que meus olhos espirituais tinham visto. Eu olhava para o teto branco do quarto e lembrava da luz. Sentia a presença dele, mesmo ali, no meio do cheiro de álcool e soro. Mas junto a isso, vinha o conflito. Como voltar à vida de antes depois de algo assim? Como sentar à mesa com o mesmo homem que me aprisionou por tantos anos, sabendo agora que o céu inteiro lamentava aquela prisão? Como continuar chamando de vida cristã algo que me afastava do Cristo real? Havia um abismo entre o que eu conhecia antes e o que agora sabia, e ninguém podia atravessar esse abismo por mim. Quando finalmente tive coragem de contar o que havia acontecido, não foi como imaginei. Comecei com minha irmã. Ela me ouviu em silêncio, segurou minha mão, mas o olhar dela, aquele olhar de quem está tentando entender, mas tem medo de acreditar, ficou gravado em mim. Depois, contei à pastora do grupo de mulheres. Ela ficou emocionada, mas logo perguntou se eu não estava confusa, talvez influenciada pelos medicamentos. Quando finalmente contei ao meu marido, foi como plantar uma semente em solo estéril. Ele me ouviu, com os braços cruzados, e ao terminar, sorriu com desdém e disse: "Você sempre foi dramática, agora virou mística e voltou a ler sua Bíblia, como se nada tivesse acontecido." Aquilo me feriu profundamente, pois ainda havia em mim uma parte que desejava sua validação, assim como a de todos. Mas naquele instante, compreendi algo crucial. Nem todos vão aceitar a verdade quando ela desmascara as ilusões que preferem manter. Alguns preferem manter suas correntes bem polidas, ao invés de admitir que estão presos. Fui chamada de exagerada, emocional, de irmã que precisava orar mais. Alguns tentaram me convencer de que foi só uma experiência cerebral, um surto, uma alucinação. Mas o que eles não sabiam é que nenhuma alucinação pode te tornar mais lúcido, nenhum surto pode devolver a fé de forma tão clara, nenhuma imaginação tem poder para quebrar grilhões tão antigos com uma única revelação. Mas o mais difícil não foi a rejeição. O mais difícil foi continuar vivendo no mesmo ambiente de antes, agora com os olhos abertos. Eu via o abuso disfarçado de zelo, a manipulação disfarçada de cuidado, a opressão que antes eu chamava de autoridade espiritual. Cada palavra, cada gesto, cada tom de voz, eu via tudo. E a cada dia era uma escolha, fingir novamente ou viver a verdade que me foi revelada.
E assim começou a luta mais dolorosa da minha vida, não contra meu marido, mas contra o medo. O medo de mudar, de sair, de quebrar um pacto que parecia eterno, o medo do que as pessoas diriam, de escandalizar a igreja, de perder tudo. Mas dentro de mim, havia uma voz mais forte, uma voz que ecoava desde o momento do encontro com a verdade. E essa voz me dizia, dia após dia, você viu, agora escolha. Eu sabia que não podia me calar, sabia que precisava contar. Mas como contar algo tão sagrado em um mundo que prefere viver na mentira? Como compartilhar um testemunho que denuncia o próprio ambiente onde ele nasceu? Como falar de Jesus quando ele me chamou para confrontar o que muitos pregam em nome dele? E é por isso que estou aqui, apesar de todos os conflitos, apesar de toda a resistência. Há algo que arde dentro de mim, uma chama que nasceu na eternidade e que ninguém pode apagar. Antes de tomar a decisão que mudaria tudo, algo mais precisava acontecer. Um último sinal, uma última resposta. A decisão não surgiu de repente. Na verdade, ela cresceu silenciosamente, como tudo que é verdadeiro, se desenvolveu dia após dia, como uma semente plantada na terra da minha consciência. Eu não acordei dizendo, vou mudar minha vida. Eu simplesmente acordei, olhei para o espelho, e pela primeira vez, reconheci a mulher que estava ali. A mulher que sobreviveu a um casamento que a igreja aplaudiu, mas que o céu lamentou. A mulher que morreu, viu Jesus e voltou com os olhos cheios de verdade. E foi com esses olhos que comecei a tomar decisões. Decidi falar. Decidi contar primeiro para mim mesma, em voz alta, chorando no banheiro, dizendo, não é normal o que eu vivi. Depois comecei a escrever, a ajudar outras mulheres que também escondiam suas feridas sob o manto da religiosidade. Não foi fácil. Muitas me julgaram, algumas se afastaram, mas outras se libertaram. Hoje minha fé é diferente. Não é maior nem mais barulhenta, mas é mais viva, mais sincera. Eu não sigo mais um Deus de aparências. Eu sigo Cristo que entrou na minha dor e me mostrou que o verdadeiro evangelho não nos chama para morrer dentro de uma mentira, mas para viver na verdade, custe o que custar. Eu me reergui, não porque sou forte, mas porque Jesus me mostrou que até um coração quebrado pode se tornar um altar quando sua presença decide habitar ali. Voltei a cantar, voltei a sorrir, e o mais importante, voltei a orar com verdade. Sem repetir frases prontas, sem medo de não ser aceita. Hoje minha oração começa assim, Senhor, aqui estou, como sou. Quando eu digo que fui transformada, não estou apenas falando de um novo modo de viver. Estou falando de uma missão. Eu entendi que minha dor não foi em vão, que meu silêncio não foi desperdiçado. Jesus recolheu cada lágrima e agora usa minha história como chave para libertar outras pessoas que, assim como eu, se acostumaram a viver em um inferno emocional, acreditando que estavam sendo fiéis a Deus. Se você está ouvindo isso e algo se moveu dentro de você, talvez essa mensagem seja para você também. A palavra de Deus diz, em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é uma doutrina, é uma pessoa. E quando você encontra a verdade, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. Ela não te deixa na zona de conforto, ela te puxa para fora da caverna. Ela te mostra que existe vida além do medo, que existe amor além da aparência, que existe salvação até para aqueles que achavam que estavam condenados. Se você passou por algo parecido ou sente que está preso em algo que parece certo, mas está te matando por dentro, eu quero te dizer, há esperança, há cura, e há um Deus que vê, que sabe e que nunca se calou, mesmo quando você achou que estava sozinho. Não ignore esse chamado. Talvez você não tenha tido uma experiência de quase morte, mas e se essa história for o que você precisava para começar de novo? E se esse vídeo for a resposta que você tanto pediu? E se hoje for o dia em que o céu resolveu te visitar? Feche os olhos, fale com Deus do seu jeito, diga que está cansado de fingir, diga que quer a verdade, custe o que custar. E Ele vai te ouvir, porque foi assim comigo. Ele ouviu até o silêncio da minha alma. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários, eu escolho a verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser alcançado por essa revelação. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.